Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 191 de Caça. Todos da classe de Mago 1B decidiram seguir o plano de Lumilia depois que ouviram as palavras de Randolph. Isso abriu seus olhos e eles perceberam que eram como crianças na frente de Solta, Brian e o resto das pessoas que tinham passado por uma batalha de vida ou morte. Bem, Solta poderia entendê-los. Quando acabou de chegar aqui neste mundo, Solta ficou com medo naquela época. Ele tinha medo de lutar e tinha medo deste mundo aterrorizante. Mas Solta não queria morrer, por isso lutou e tentou tudo o que podia para completar as missões que conseguiu. Ele está sempre tentando dar o máximo de si. Isso é muito simples. Se seus colegas não quisessem morrer, eles teriam que lutar para viver. Eles têm que conquistar sua própria força. Randolph apenas sorriu ao dar uma olhada em Solta e Lumilia. Ele nunca pensou que Solta tomaria Lumilia sob suas asas depois daquela batalha na cidade Grippin. Solta se tornou sua babá, é o que Randolph sentia ao ver eles. Mas ele nunca esperou por isso, exceto que Lumilia mostraria tanta melhora. O que ele não sabia é que Lumilia estava fazendo de tudo para conseguir a aprovação do pai. Ela foi para a floresta desolada com seu mordomo e sua empregada apenas para pegar a cereja da luz mística. Ela experimentou pessoalmente a calamidade que aconteceu naquele lugar. O lugar que se tornou um lugar proibido depois daquela calamidade, a floresta desolada. O reino sagrado de Deus proíbe qualquer pessoa de visitar aquele lugar. Eles viajaram por aquele deserto e encontraram uma aldeia depois de 3 horas de caminhada. A aldeia era bastante grande, pois tinha uma população de 5.000 pessoas. Eles não foram imediatamente para a aldeia. Eles fizeram um reconhecimento primeiro e descobriram que alguma classe chegou antes deles. O grupo decidiu ir embora porque não tinham planos de competir entre si. Randolph olhou de volta para a aldeia e viu que as outras classes adotaram as mesmas táticas que eles. Eles também estavam se movendo em classe, não em equipe. A outra classe estava conversando com o chefe da aldeia. Ele então olhou para Lumilia e perguntou, representante de classe, por que não paramos e esperamos que eles saiam? É melhor sairmos porque não quero me envolver com outras classes neste treino ao ar livre. Vamos treinar a nós mesmos e para quem quiser aumentar a sua pontuação poderá apenas cumprir a tarefa que o Instituto dá. Lumilia balançou a cabeça e disse: Entendo. Você queria muito treinar e não se exibir como os outros alunos. Randolph disse enquanto sorria e olhava para a vila mais uma vez. Mas o Instituto não nos deu nenhuma tarefa. Eu queria fazer isso logo. Brian disse com uma expressão desapontada. Todos ficaram surpresos ao ouvir suas palavras. Não foi por Brian ter mencionado isso, mas sim por eles não ter nenhuma ideia sobre a tarefa. O professor Alex não contou a eles sobre isso. Lumilia suspirou e apontou para o dispositivo em seu pulso. Você se esqueceu disso? Acho que o Instituto vai nos dar a tarefa e os desafios por meio desse dispositivo. Este dispositivo foi dado a eles pelo Instituto de Graça. Eles podiam verificar seus pontos e iniciar uma batalha de ranking com outros alunos. Eles também podem verificar os melhores rankers neste dispositivo. Certo, o professor Alex disse que o Instituto vai dar um desafio todos os dias durante todo o treinamento ao ar livre, disse Randolph. Então, vamos esperar antes de fazer alguma jogada grande. Devíamos encontrar um lugar para ficar esta noite. Se o Instituto desse o desafio mais tarde, nós sofreríamos. Lumilia disse a eles. Bem, devemos encontrar outra aldeia e caçar monstros também, disse Solta e olhou para o resto dos colegas, eu vou caçar monstros para minha equipe, não para todos vocês. Estamos nos movendo como uma classe, mas isso não significa que iremos fornecer-lhes tudo. Nós apenas lhe daremos informações e isso é tudo,
Vocês podem fazer seus trabalhos por conta própria. Lumilia memorizou uma parte do mapa que o professor Alex mostrou. Ela não conseguia memorizar tudo, então ela apenas memorizou a parte que ela decidiu que seria sua base. Depois de caminhar por mais 1 hora, eles chegaram aos arredores da floresta noturna. Eles decidiram caçar monstros antes de irem para a aldeia mais próxima. Ela disse a seus colegas que eles se encontrariam neste lugar depois de caçarem monstros. Este seria o dinheiro para pagar a pousada. Lumilia, Solta, Lin, Alice e Eugene caminharam dentro da floresta da luz noturna com cautela. Não devemos ir fundo nesta floresta. É muito perigoso. Solta disse ao seu grupo. Todos sabiam disso e ele explicou o perigo para seus colegas antes de partir. Floresta da Luz Escura era uma enorme floresta entre o reino Hebrei e o país Mali. Os monstros que habitavam este lugar eram poderosos e perigosos. Os monstros de terceira e quarta evolução podem ser encontrados aqui neste lugar. Nos registros da Guilda de Aventureiros, havia 5 monstros de quarta evolução à vista. 2 aranhas pretas pontilhadas e 3 serpentes da inundação venenosas. Este lugar é muito perigoso para os alunos. Seus níveis de poder são muito baixos para lutar contra os monstros de nível alto aqui. Alice pensou enquanto olhava ao redor, mas então se lembrou que o professor Alex os estava observando. Ela pensou que não apenas Alex os estava observando. Os demais funcionários do instituto devem estar presentes para evitar a morte dos alunos. Eles só se mostrarão se o aluno estiver à beira da morte. Afinal, eles não eram babás. Eles caminharam por alguns minutos e imediatamente se depararam com 5 orcs. 4 desses eram altos orcs terrestres, uma segunda evolução dos orcs. Enquanto o último era um orc negro, outro tipo de segunda evolução de um orc, mas este caminho de evolução era diferente dos altos orcs. Era muito mais forte, pois era uma evolução rara dos orcs. O grupo de Lumilia se escondeu nos arbustos enquanto observava os 5 orcs. Solta franziu a testa ao ver que esses orcs estavam organizados. O orc negro estava dando ordens aos outros orcs. Eu não consigo entendê-los. Afinal, eu só conheço a linguagem dos goblins entre as outras linguagens dos monstros. Solta pensou ao ouvir os orcs dizendo algo. Ele aprenderia a língua deles no futuro, após sua evolução. Ele olhou para sua equipe e perguntou em voz baixa: vamos caçá-los? Eles parecem fortes. Lin disse. Não se preocupe, com a nossa equipe podemos dar conta disso, garantiu Solta. Ele então olhou para Lumilia, Alice e Eugene: vocês estão prontos para ir? A qualquer hora. Deixe o negro comigo. Eugene disse a ele enquanto dava uma rápida olhada no orc negro. Eu cuido do normal, Alice disse a eles. Ok, eu vou te ajudar com isso. Solta parou por um momento antes de adicionar: Lumilia, Lin, fique aqui e fiquem de olho caso haja monstros vindo para cá. Compreendo. Lumilia e Lin acenaram para ele. Lin tinha uma habilidade sensorial alta, então ele podia deixar isso para ela. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Alice, Solta e Eugene pularam dos arbustos e imediatamente correram em direção aos orcs. Solta correu em direção a um dos orcs e imbuiu sua mana em seu punho. Ele então o lançou em direção ao estômago do orc. Bang! O orc voou, mas vários tentáculos feitos de sombras surgiram do chão e se agarrando ao orc. Os tentáculos prenderam o orc no chão. Ele podia prender todos os orcs daqui, já que sua habilidade Restrição Sombria consegue segurar até mesmo um monstro de terceira evolução por alguns segundos. Mas ele não fez isso porque queria ver a força de Eugene e Alice. Solta caminhou em direção ao orc e pisou em sua cabeça. Ele então olhou para a luta de Alice e Eugene. Sua voz. Alice tirou um tubo do bolso e ele se transformou em uma lança. Esta era sua arma de grau laranja. Os 3 orcs olharam para ela com uma expressão de raiva.
Os orcs estavam armados com enormes facas de açougueiro. 2 desses orcs correram em sua direção e eles balançaram as enormes facas em suas mãos. Sua voz. Alice levantou os pés e chutou as 2 enormes facas. Chute de repulsão. Chute de repulsão. Seus pés desviaram das facas facilmente. Ela então moveu seu corpo para frente enquanto agarrava sua lança com força. Golpe rápido. Sua lança perfurou os braços dos 2 orcs. Ela espetou seus braços quando suas armas caíram no chão, causando um alto som metálico. Então, uma sombra cobriu seu corpo. Ela olhou para cima e viu o enorme corpo do orc vindo em sua direção. Ela rapidamente puxou sua lança e saltou para longe. Bang! O orc caiu no chão resultando em uma pequena cratera no chão. Eu vou lutar contra 3 orcs? Então, Solta está lutando contra um orc. Achei que ele iria dividir esses 4 orcs entre nós 2, Alice pensou enquanto olhava para os 3 orcs. Aquele homem me enganou. Capítulo 192, o Orc Negro. Ah, aquele homem. Eu quero reclamar, mas não posso, e Alice disse dentro de sua cabeça. Ela deu uma olhada rápida em seus arredores. Ela viu Solta olhando para ela enquanto imobilizava um orc com os pés. Se ele me ajudasse a acabar com esses orcs, então poderíamos economizar muito tempo e resistência. Alice inchou as bochechas. Ela então balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Ela apertou os dedos ao redor da lança antes de olhar para os 3 orcs à sua frente. Ela viu que o buraco nos braços dos 2 orcs estava se fechando rapidamente. Sua velocidade de recuperação era visível a olho nu e isso era incrível de se ver. Sério. A velocidade de recuperação deles é incrível. Alice murmurou e circulou sua mana pelo corpo. Ela adivinhou que levaria isso um pouco a sério. Os orcs rugiram com raiva e avançaram em sua direção em alta velocidade. Sua voz. Alice olhou para os 3 orcs calmamente e bateu com a lança no chão. Campo gelado. O chão sob seus pés se transformou em gelo e se espalhou rapidamente, congelando o chão. Os 3 orcs ficaram surpresos quando Alice congelou o chão. Eles não podiam mais parar enquanto iam direto em direção a Alice. O chão estava escorregadio e eles estavam tendo dificuldade em controlar o equilíbrio. Alice apertou os olhos e mais uma vez bateu a lança no chão. Vento frio. Uma rajada de vento frio e poderosa saiu do corpo de Alice. O vento frio atingiu os corpos dos orcs diminuindo diretamente a temperatura de seus corpos. O último, e Alice murmurou enquanto olhava para os 3 orcs com olhos frios. Ela apontou sua lança para eles e lançou um feitiço à base de água. Água superior. Minúsculas bolas de água apareceram na ponta de sua lança. Em seguida, dispararam em direção aos 3 orcs. Molhou os corpos dos orcs e em apenas um segundo eles se transformaram em esculturas de gelo. O feitiço Água Superior tinha um componente que poderia acelerar o processo de congelamento de um objeto. É por isso que os orcs rapidamente se transformaram em gelo depois de serem molhados pelo feitiço Água Superior. Alice caminhou em direção aos orcs e olhou para eles de perto. Ela então olhou para Solta e disse: "Esses orcs ainda estão vivos, mas acho que eles morrerão em 5 minutos. Não, 3 minutos e eles morrem." Solta sorriu enquanto levantava os pés e descia pesadamente na nuca do orc embaixo dele. Bang! O orc perdeu instantaneamente a consciência. Capturar um monstro de segunda evolução neste nível não foi um problema para ele. Solta achou que esse monstro tinha acabado de evoluir. Talvez seja por isso que era muito fraco. Ele o encarou e balançou a cabeça. Com um aceno de mão, ele cancelou o feitiço Restrição Sombria. Ele avançou e ficou ao lado de Alice. Ele observou os orcs congelados com seus próprios olhos. Alice estava certa, esses orcs iriam morrer em apenas alguns minutos.
Não destrua o corpo, ainda precisamos vendê-los, disse solta Alice enquanto batia levemente com os dedos nas esculturas de gelo. Era difícil, então ele sabia que não iria se destruir enquanto ninguém o quebrasse. Deixe-me tentar isso. Ele então juntou sua mana em seus dedos e sacudiu a escultura de gelo. Bang! Solta olhou para as esculturas de gelo e acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Essas esculturas de gelo poderiam lidar com a onda de choque da batalha de Yujin. Ele então virou a cabeça e observou a luta de Yujin contra uma espécie rara de orc. Alice olhou para Solta antes de abrir a boca e perguntar: por que você não o ajuda? Isso vai nos economizar muito tempo. Você é inteligente, então acho que vai perceber por que eu não quis ajudar Yujin e por que deixei 3 orcs sob seus cuidados. Solta olhou nos olhos dela e sorriu amplamente. Você quer nos testar? Alice respondeu a ele. Isso mesmo. Quero ver um pouco de sua força. Solta disse a ela antes de voltar para assistir à luta de Yujin. Bang! Bang! Yujin moveu seu corpo de um lado para o outro enquanto a enorme faca de açougueiro passava ao lado dele. Ele agarrou o cabo de sua espada que estava pendurada em sua cintura. Corte azul. Uma linha azul apareceu no peito do orc negro. Em seguida, jorrou uma grande quantidade de sangue. Yujin deu um passo à frente e apontou sua espada para o pescoço do orc negro. Mas ele viu o orc negro balançando sua enorme faca de açougueiro. Ele não teve escolha a não ser recuar. Sua voz. Uma onda de lâminas disparou da faca de açougueiro depois que o orc negro a balançou. A onda de energia azulada voou em direção a Yujin. O que? Yujin ficou surpreso ao ver isso. Ele sabia que não poderia evitá-lo, então ergueu a espada e se preparou para receber o ataque. Boom! Isso é, e Alice ficou um pouco surpresa quando viu isso. Ela não esperava que um orc usasse uma habilidade. Solta olhou para ela e disse: isso não é surpreendente. Alguns dos monstros desenvolveram inteligência dependendo de sua evolução. Um Lorde Monstro poderia construir um reino, então não é possível para monstros tentar aprender uma habilidade. Antes de atacarem o grupo de orcs, o orc negro estava dando ordens aos outros orcs. A partir disso, eles puderam ver que o orc negro possuía inteligência. Um monstro inteligente era muito mais assustador do que aqueles monstros que só lutavam por instinto. Agora que você mencionou. Você está certo. Alice só pôde aceitar sua explicação. Solta provavelmente estava certo, pois era um domador. Ela se lembrou das histórias sobre os Lordes Monstros, o monstro mais perigoso de todo o universo. Um Lorde Monstro poderia unir todos os monstros em seu território. No continente Giza, todos os países aqui não ousaram ofender um Lorde Monstro. Os Lordes Monstros aqui estavam vivendo pacificamente e não se mostraram para os humanos ou Demis. Enquanto no continente de Deus, alguns dos Lordes Monstros foram tratados como deuses e divindades. Sam Wukong, Fenrir, Jormungandr, Yamata no Orochi, etc. Eram todos Lordes Monstros que possuíam grande força. Sua voz. O orc negro saltou ao criar distância para Yujin. O corte em seu peito sarou e não deixou cicatrizes. Uf! Yujin exalou enquanto o mal bloqueava aquele ataque. Ele subestimou muito este orc negro. Ele franziu a testa e disse: vou levar isso a sério. Sua aura de repente disparou quando sua espada emitiu uma aura azulada. Yujin respirou fundo e avançou em direção ao orc negro. O orc negro rugiu e também avançou contra Yujin. Bang! Ambas as armas colidiram causando uma grande rajada de vento que varreu os arredores. Clang! 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 Suas armas colidiram em alta velocidade. O orc negro tinha habilidades impressionantes para ser capaz de igualar as habilidades de espada de Yujin. Yujin recuou quando a faca de açougueiro passou na frente dele. Ele então balançou suas espadas para cima.
3 golpes relampejantes. Um raio estalou em sua lâmina e atingiu o corpo do orc negro. Ele então esfaqueou sua mão e lançou um feitiço usando sua mão livre. Cortador de vento. Ventos fortes saíram de sua mão e cortaram a armadura do orc negro. É isso. Yujin murmurou enquanto agarrava sua espada usando ambas as mãos. Ele então perfurou o peito do orc negro. Apunhalada explosiva certeira. A espada de Yujin perfurou o coração do orc negro. Ele então a torceu e ele explodiu. Boom! O orc negro rugiu alto ao dar seu último suspiro. Ele morreu quando seu coração explodiu pela habilidade de Yujin. Com isso, você não será capaz de se regenerar. Ele murmurou enquanto puxava lentamente sua espada. O orc negro caiu no chão sem qualquer sinal de vida. Zzzzz. De repente, o dispositivo no pulso dos alunos vibrou. Lumilia, Lin, Yujin, Alice e Souta olharam para o pulso ao mesmo tempo. Eles viram que o instituto enviou os desafios e suas tarefas. Souta olhou em volta e disse: "E não pense na missão. Apresse-se e traga os orcs para fora desta floresta." Há uma chance de que o último rugido do orc negro fosse para pedir reforços. Lumilia, Lin, Yujin e Alice olharam para ele quando ouviram suas palavras. "Todos vocês são fortes, então tragam de volta os cadáveres dos orcs." Souta os instruiu. Yujin rapidamente trouxe o cadáver do orc negro para o lado de Alice. Lumilia e Lin também foram para o lado de Souta. Alice então acenou com as mãos e o chão se transformou em gelo. Ela também congelou o orc negro e o orc que Souta derrubou. Ela avançou enquanto criava um caminho de gelo. "Vamos lá!" Souta gritou e empurrou os orcs. Eles se moveram facilmente por causa do solo congelado. Eles não tiveram que carregar os cadáveres com isso. Yujin, Lumilia e Lin seguiram Souta. Aula de História do Otaku. Yamata no Orochi é uma criatura da mitologia japonesa. Possuía 8 cabeças, 8 caudas e olhos vermelhos. Tinha musgo e árvores em suas costas. Era tão grande que ocupava 8 vales e 8 picos. Anualmente, Orochi exigia o sacrifício de 8 virgens. Um dia, uma das 8 virgens exigidas era a amada de Susanoo. Na mitologia nórdica, Fenrir, Fenrisulfr, Hovnir, ou Vanagandr é um lobo monstruoso. Fenrir é atestada na Edda em verso, compilada no século XIII a partir de fontes tradicionais anteriores, e a Edda em prosa e na Skringla, escritas no século XIII por Snorri Sturluson. Na mitologia nórdica, Jormungandr ou Jormungand é o segundo filho do deus Loki com a gigante Angrboda. Tem como irmãos o lobo Fenrir e a deusa Hela. Jormungand tem o aspecto de uma gigantesca serpente. O rei macaco ou macaco-rei, cujo nome transliterado do chinês é Sun Wukong, é um dos principais personagens da novela épica clássica chinesa chamada de Jornada ao Oeste. Nessa história, ele é companheiro do monge Xuanzang numa viagem para recuperarem escritos budistas que estavam na Índia. Capítulo 193 – Desafios e Tarefas. Souta olhou para Yujin e disse: Vou deixar isso com você." Ele apontou para o cadáver congelado. "O que você vai fazer?" Yujin perguntou a Souta enquanto olhava para o cadáver congelado. "Eu vou verificar se há monstros nas proximidades." Souta respondeu a ele quando uma bola preta se materializou em torno dele. "Ok, espero que você volte inteiro." Yujin acenou com a cabeça para ele. Souta apenas sorriu para ele, pois ele não disse nada. Ele flutuou no chão e olhou para os membros de sua equipe. Alice, Lumilia e Lin pararam por um momento quando viram flutuar, mas Yujin disse a eles o que ele iria fazer. Ele balançou a cabeça e abriu a palma da mão. Uma bola de sombras apareceu em cima dela. Em seguida, voou na direção do local de encontro. "Ok, eu posso escapar a qualquer momento com isso", Souta murmurou enquanto virava a cabeça na direção oposta, no lugar profundo da floresta luz noturna. Boom!
Ele então sentiu uma forte pressão pressionando-o contra o chão. Solta desceu porque sabia que era perigoso voar acima desta floresta. Isso é perigoso, mas consegui ver os monstros de relance, murmurou Solta. Ele viu dezenas de orcs vindo nesta direção. Parece que seu palpite estava certo. Aquele orc negro realmente estava chamando reforços. Ele então olhou para cima e pensou que o monstro que o pressionou era um monstro de terceira evolução, já que não há nenhuma maneira que um monstro de segunda evolução conseguir pressioná-lo. A pressão só desapareceu quando ele desceu, então ele adivinhou que era um monstro do tipo aéreo. Eu vou segurar esse grupo de orcs por um tempo, Solta murmurou e o chão sob seus pés ficou preto. Vários tentáculos feitos de sombras emergiram dele. Segurar esses monstros não era um problema para ele, pois ele poderia escapar a qualquer momento caso algo perigoso acontecesse. Depois de alguns segundos, mais de 20 altos orcs terrestres e 4 orcs negros apareceram diante de Solta. Seus rostos estavam cheios de raiva. Vão, e Solta disse e os tentáculos voaram direto para o grupo de orcs. Sou vós. Sou vós. Alguns dos orcs foram pegos, mas a maioria deles conseguiram evitar os tentáculos. Seus movimentos eram rápidos para seus corpos enormes. Especialmente, os movimentos dos orcs negros que eram rápidos com seus corpos ágeis. Era difícil de imaginar que um corpo enorme de 5 metros pudesse se mover assim. Os 4 orcs negros pularam no ar e balançaram suas armas. Então, uma onda azul disparou de suas armas. Foi em alta velocidade para Solta. Boom! 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 Os tentáculos foram na frente de Solta e o protegeram do ataque dos orcs negros. O nível deles é alto. Talvez mais alto do que o meu. Solta murmurou enquanto olhava para os 4 orcs negros. A diferença entre a força dos orcs negros e a força dos altos orcs terrestres era enorme, embora ambos fossem monstros de segunda evolução. É o mesmo para as espécies de Goblin, Solta era mais forte do que a evolução normal do Goblin, o Hobgoblin. Hobgoblin não tinha nenhuma característica especial como corrupção. Um era um caminho de evolução normal, enquanto o outro era um caminho de evolução raro. Bang! Bang! Os 4 orcs negros pousaram no chão e atacaram Solta em diferentes direções. Os 4 orcs negros chegaram na frente dele e uma aura vermelha revestiu suas facas de açougueiro. Solta franziu a testa ao ver isso. O orc negro com quem Yujin lutou não usou essa habilidade. Ele então moveu rapidamente os tentáculos feitos de sombras na frente dele. Bang! 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 Os 4 orcs negros balançaram suas armas pesadamente nos tentáculos feitos de sombras, causando uma poderosa rajada de vento. Rachaduras começaram a se formar no chão. Por baixo, e Solta murmurou enquanto vários tentáculos feitos de sombras se formavam atrás dele e disparavam em direção aos 4 orcs negros. Os 4 orcs negros pularam imediatamente quando viram isso. Entendo. Vocês possuem inteligência. Eu me pergunto quem está comandando vocês. Eu quero encontrar esse monstro. Talvez eu possa negociar com seu líder. Solta sorriu e disse mesmo sabendo que os orcs negros não podiam entendê-lo. Isso é o mesmo para ele, ele não conseguia entender a linguagem dos orcs. Solta se virou e ergueu a mão direita. Ele disse, estou te vendo. Solta desapareceu na frente dos orcs negros. Sua presença e aura se foram e os orcs negros não sabiam como ele fez isso. Depois de alguns segundos, os tentáculos se dissiparam no ar. Os orcs negros franziram a testa antes de virar a cabeça e olhar para seus subordinados. Eles viram que os tentáculos que prendiam seus subordinados também desapareceram. Solta se teletransportou de volta ao local de encontro. Ele já fez seu trabalho em atrasar o grupo de orcs. Ele realmente queria saber quem está comandando aqueles orcs, mas ele pensou que eles não seriam capazes de se entender, então ele desistiu.
Quando ele chegou ao local da reunião, alguns de seus colegas já estavam aqui. O grupo de Brian e Randolph também terminaram de caçar alguns monstros. Lynn e Lumilia caminharam em direção a ele quando o viram aparecer. Vê, você está bem, solta? Lynn perguntou a ele com uma expressão preocupada. Como você pode ver, estou bem. Não tenho nenhum ferimento. Solta respondeu a ela e ele olhou para os 5 corpos congelados dos orcs. Estou feliz, disse Lynn com um suspiro de alívio. Não há nada para se preocupar se eu enfrentar esses orcs. Eu não teria problemas mesmo se houvesse uma dúzia deles. Solta balançou a cabeça e caminhou em direção ao cadáver congelado. Solta, você leu o desafio e a tarefa? Lumilia perguntou enquanto caminhava ao lado dele. Oh, certo. Eu esqueci completamente disso. Solta exclamou e olhou para o dispositivo em seu pulso. Ele leu o conteúdo da mensagem do Instituto Ladro. Desafio equipe. Uma equipe deve estabelecer uma base de operação. Desafio solo. Uma pessoa deve caçar 3 monstros de segunda evolução. 1 de 3. Tarefas. 1. Derrote uma equipe de uma classe diferente em uma luta. 50 pontos. 2. Derrote uma classe em uma luta. 500 pontos. 3. Derrote 3 equipes de classes diferentes em uma luta. 300 pontos. Dizem que não era uma competição, mas olhando para as tarefas, Solta achou que era inevitável. Competir com outras classes não poderia ser interrompido. Os pontos de recompensa podem fazer outros alunos babar. Eles poderiam comprar alguns livros de habilidades e feitiços obtendo esses pontos. Mas não era obrigatório. Todos podiam terminar este treinamento ao ar livre sem completar as tarefas, mas o desafio era outra história. Solta olhou para Alice e perguntou: Você já completou o desafio solo, certo? Sim, graças a você ter deixado aqueles 3 orcs comigo, Alice respondeu a ele. Ah, eu deveria ter caçado pelo menos 2 orcs quando parei o grupo de orcs, Solta disse com um suspiro. Bem, o desafio de hoje foi fácil e sua equipe poderia concluí-lo mais tarde. Haha, no final das contas, esse treinamento ainda é uma competição. Randolph riu alto. Ele olhou em volta e viu que alguns de seus colegas tinham feridas no corpo. Solta olhou para ele e disse: Para Randolph, não se preocupe com eles. Vamos esperar pelos outros antes de irmos para a aldeia. Haha. Tudo bem, e Randolph riu e olhou para seus companheiros. Não espere ajuda de mim no desafio solo. Não preciso carregar todos vocês neste treinamento ao ar livre. As equipes do Instituto Ladro observavam seus movimentos. Eles até sabiam que os alunos já caçavam alguns monstros e sabiam quantos eles caçaram. Depois de meia hora, alguns dos alunos que saíram para caçar monstros chegaram ao local de encontro. Eles estavam sem fôlego e cansados ao mesmo tempo. Eles claramente passaram por dificuldades dentro da floresta da luz noturna. Lutar contra monstros de nível baixo não deve ser fácil para esses alunos que não experimentaram tais batalhas. Eles mal podiam se mover sob a intenção assassina desses monstros ferozes. É muito bom que ninguém da nossa classe desistiu. Lumilia deu um passo à frente e disse a todos. Ela olhou para o céu e disse: Está ficando escuro, então provavelmente deveríamos ir para a próxima aldeia. Todos concordaram com ela, pois alguns já estavam cansados e queriam descansar. Se vocês quiserem terminar esse treinamento ao ar livre, terão que cumprir o desafio que o Instituto nos deu, Solta disse a eles antes de se virar e sair. Alice, Lynn, Eugene e Lumilia se entreolharam antes de segui-lo. O resto da classe começou a se mover também. O grupo chegou a uma aldeia chamada Aldeia Ibi. A Aldeia Ibi era uma aldeia de grande porte. Com 10.000 habitantes. A classe de Mago 1B entrou na vila. Solta disse a eles para venderem os cadáveres dos monstros com alguns mercadores ou na guilda dos aventureiros.
Mas ele preferiu não vender os cadáveres na guilda de aventureiros por causa do preço mais baixo. A equipe de Souta deu a volta na vila e venderam os 5 cadáveres dos orcs para um comerciante. É bom porque ganharam algum dinheiro para alugar quartos em uma pousada por 3 dias. Quanto à comida, Souta não queria gastar dinheiro para comprá-la. Existem muitos monstros de nível baixo que eles poderiam caçar fora da vila. Depois de vender os corpos dos orcs, eles alugaram 2 quartos. Um para os meninos e outro para as meninas. Ele então reuniu todos em seu quarto. Vocês querem ganhar pontos neste treinamento ao ar livre ou não? Ele perguntou aos membros de sua equipe com uma expressão séria. Capítulo 194. E vamos dar uma olhada na guilda de aventureiros. Você quer acumular pontos neste treinamento ao ar livre ou não? Souta perguntou aos membros de sua equipe. Ele olhou nos olhos deles com uma expressão séria. Os desafios que o Instituto lhes deu foram fáceis. Ele poderia concluí-lo quando quisesse. Eu não me importo com isso. Vou apenas com a maioria. Alice respondeu a ele enquanto cruzava os braços. Deixa comigo. Souta acenou com a cabeça para ela e ele olhou para Yujin, Lin e Lumilia. Ele não precisava perguntar a Lumilia. Ele já sabia a resposta dela, então deixou isso para Lin e Yujin. É bom para mim. Eu queria testar minhas habilidades e lutar com outros alunos também faz parte do treinamento. Lumilia atendeu. Emila e Lin olhou para a amiga. Ela realmente não queria lutar, mas parece que todos os seus companheiros queriam lutar com outras classes. Lumilia olhou para ela e colocou a boca mais perto da orelha de Lin. Ela sussurrou, achei que você queria lutar ao lado de Souta. Foi por isso que você começou a treinar, certo? E ainda estou fraca. Lin disse com uma expressão abatida. Souta ouviu suas palavras. Ele olhou para ela e disse, você não é fraca. É só que seu estilo de luta não é compatível com seu talento. Você ficará mais forte se mudar isso. Lin não era compatível com o tipo de mago de explosão. Ela era muito gentil e provavelmente não poderia matar uma pessoa. Ela era mais adequada para o tipo de mago de suporte ou sensorial. Se ela treinar suas habilidades, ela se tornará ótima em ambos os tipos. Realmente? Lin perguntou com uma expressão duvidosa. Ela pensou que Souta estava apenas colocando palavras boas para que ela não se sentisse mal. Não estou brincando. Vou explicar para você mais tarde. Souta disse a ela com um sorriso. Ele então olhou para Yujin com um olhar sério. Lumilia se levantou e disse, vou buscar água. Ela caminhou em direção à porta e parou. Ela virou a cabeça e olhou para Lin e Souta. Ela então abriu a porta e saiu da sala. Alice estava olhando para Lumilia com o canto dos olhos. Ela seguiu a linha de visão de Lumilia. O canto de sua boca se curvou para cima. Tudo bem, nós juntaremos pontos, Yujin disse com um suspiro. Ele apoiou as costas na parede e olhou para o teto. Temos que ficar mais fortes, então temos que fazer isso. Bom. Essa é uma boa decisão. Ao ouvir isso, Souta não pôde deixar de sorrir. Há outro motivo pelo qual ele queria concluir as tarefas. E isso porque várias missões surgiriam em seu sistema quando ele recebe os desafios e tarefas desse treinamento ao ar livre. Por isso Souta gosta tanto dos eventos especiais do Instituto. Ele poderia ganhar muitos pontos derrotando outros alunos. Nessa busca, ele não precisava colocar sua vida em risco. Alice então abriu a boca e perguntou, o que devemos fazer agora? Eu já terminei o desafio solo. Souta coçou o queixo antes de dizer, vamos fazer deste lugar nossa base de operações para completar o outro desafio. Então, todos sairão para completar o desafio solo. Ele olhou para Alice e acrescentou, se você não quiser ir, pode ficar aqui. Afinal,
Você já completou seu desafio solo. Eu vou. Não tenho nada para fazer aqui. Alice balançou a cabeça e disse. Ok. Solta acenou com a cabeça para ela. Temos que fazer os desafios todos os dias, então amanhã, por favor, acorde de manhã cedo. Vamos completar nosso desafio e derrotar outra classe. Você fala como se fosse fácil, Alice disse a ele. 1. Solta é forte. Ele lutou com várias classes sozinho anteriormente no teste especial. Lin disse para Alice. Haha, não seja assim, Lin. As outras classes estão treinando bastante, então não sabemos se suas melhorias são altas ou não. Solta riu e disse para Lin. Lumilia então entrou na sala. Ela deu a todos um copo d'água. Todos agradeceram a água. H.U. Solta exalou depois de beber um copo cheio d'água. Ele olhou para Lumilia e disse, vou lhe contar nosso plano. Depois que eu explicar, diga-nos sua opinião. Ok. Lumilia acenou com a cabeça para ele. Ela então pegou uma toalha e deu a Solta. Obrigado, e Solta pegou a toalha nas mãos e enxugou o rosto. Ele então começou a explicar seu plano para ela, que depois de ouvir ela concordou. Tarde da noite. Solta, Lumilia, Yujin e Lin já terminaram seu desafio solo. Eles não tinham nenhum problema com isso, exceto por Lin. Lin estava bastante nervosa quando ela lutou contra um único lobo feroz. Lumilia, Yujin e Alice estavam assistindo suas lutas enquanto Solta treinava. Ele a estava ensinando e corrigindo quando ela perdia a compostura. Por causa disso, o lobo feroz quase a feriu. Felizmente, todos estavam olhando para ela, então eles conseguiram decapitar o lobo feroz antes que ele pegasse Lin. Demorou quase 3 horas antes de conseguirem completar seu desafio solo. Bem, eles se atrasaram por causa de Lin. Solta não a culpava porque sabia que ela era tímida. Ele pacientemente a treinou sobre como caçar monstros. Eu sinto muito, todos que vocês se atrasaram por minha causa. Lin baixou a cabeça na frente de seus companheiros de equipe. Está tudo bem, Lin, e Lumilia disse para a amiga com um olhar preocupado. Alice e Yujin não disseram nada. Eles apenas olharam para Solta, que estava olhando para Lin. Eu vou dizer a verdade, e Solta disse enquanto massageava suas têmporas. Seu desempenho foi ruim. Muito ruim. Você está tremendo na frente de um oponente que você poderia derrotar. Você não está pensando em derrotá-lo. Você não tem guarda. Você está cheia de falhas. Lin abaixou a cabeça enquanto olhava para seus pés. Ela sentia o coração apertar cada vez que ouvia as palavras que saíam da boca de Solta. Você é uma maga, estou certo? Então você deve saber os fundamentos básicos de ser um mago. Solta olhou para Lumilia e perguntou, o professor Bardan pensou isso para nós, certo representante de classe? Sim, Lumilia respondeu em voz baixa. Você é uma maga treinada, então você pode lidar com um monstro daquele nível, disse Solta a ela. Ele então suspirou quando viu os olhos de Lin ficando úmidos. Ok, este é um treinamento ao ar livre. Não quero ouvir nenhuma reclamação vinda de você. Vou treiná-la. Solta disse e se virou. Lin abriu os olhos amplamente quando ouviu as palavras de Solta. Ela ergueu a cabeça e viu as costas de Solta. Ela então sorriu e disse, sim, farei o meu melhor. Quando Solta a repreendia, ela sentia dor. Seu coração estava apertado. Quando pensou que Solta estava decepcionado com ela, ela teve vontade de chorar. Ela deveria mostrar seu lado bom para Solta. Ok, vamos voltar e descansar, disse Solta enquanto começava a andar. Ele esfregou o queixo e pensou que classe era compatível com Lin. Tipo suporte ou tipo sensorial. Pode ser híbrido, mas vai ficar mais difícil e vai depender do talento dela. Ele deve perguntar a ela se ela ainda tem alguns pontos.
Dessa forma, ela poderia resgatar alguns feitiços e habilidades que complementariam seu talento. Bem, a autodefesa vem primeiro. Ela não será capaz de completar este treinamento se não conhecer algumas habilidades de luta, Souta pensou enquanto dava uma olhada rápida na direção de Lin. Yujin olhou de volta para o cadáver do monstro que eles caçaram. Ele o puxou em direção à aldeia. Eles entraram na aldeia Ibi e encontraram o grupo de Randolph. Randolph olhou para Souta e disse: Eu te conheço. Você está planejando pegar esses pontos, estou certo? Souta apenas olhou para ele e não disse nada. Ele foi embora sem dizer nada a Randolph. Lumilia, Alice, Yujin e Lin seguiram Souta por trás. Haha, batalhas. Em toda grande batalha, você está sempre envolvido. Você não pode esconder isso. Randolph riu enquanto caminhava para fora da aldeia. Ele então acrescentou: cuidado com esta aldeia. Depois de um dia. O grupo de Souta já terminou os desafios de hoje. O desafio deles era o mesmo de ontem, a única diferença era que eles tinham que caçar 5 monstros hoje. Já era meio-dia quando eles terminaram seus desafios. Vamos descansar aqui um pouco, disse Souta aos companheiros. Todos concordaram com ele. Bem, eles sabiam que Lin estava cansada e precisava descansar para recuperar um pouco de sua energia. Você está bem, Lin? Lumilia perguntou à amiga com um olhar preocupado. Obrigado por se preocupar, Mila. Estou bem. Eu posso aguentar. Lin disse a Lumilia com um sorriso irônico. Souta olhou em volta. Ele percebeu algo e perguntou a Lumilia: Esta é uma vila grande, estou certo, representante de classe? Sim, por quê? Lumilia acenou para ele e perguntou. Nesse momento, Yujin abriu a boca e disse: Então você também percebeu? Sim, você mal consegue ver as pessoas vagando por esta vila, disse Souta. Você está certo. Eu também estou me perguntando por quê, e Yujin disse enquanto olhava ao redor. Agora que você mencionou. Estávamos muito ocupados ontem para notar. Alice disse para eles. Você quer que eu vá para a guilda de aventureiros e reúna algumas informações? Lumilia sugeriu a Souta. Não, todos nós iremos para lá. O instituto não nos proibiu de fazer qualquer missão. Poderíamos ganhar algum dinheiro fazendo missões lá. Souta levantou-se e disse: Vamos dar uma olhada. Não se preocupe com a tarefa. Podemos concluí-la a qualquer momento, pois não há limite de tempo. Capítulo 195 De Não me decepcione, meus alunos. Souta e o resto foram para a guilda de aventureiros. Quando eles entraram na guilda, eles perceberam que as pessoas aqui podiam ser contadas em uma mão. O silêncio estava presente na atmosfera. Ninguém estava proferindo nenhuma palavra. Quando o grupo de Souta entrou na guilda, eles apenas olharam para eles. Mesmo aqui. Isso é muito pior do que o Ducado de Fersh. Souta comentou ao sentir a atmosfera fria no ar. Sim, coisas terríveis aconteceram lá, mas os aventureiros eram animados ao contrário daqui. Lumilia assentiu com suas palavras. Mila, Ducado de Fersh? Onde é esse lugar? Lin perguntou a Lumilia em voz baixa. Lumilia não sabia como explicar para Lin. Lin ainda não sabia que era membro do grupo aventureiro de Souta. Oh, certo? Já que todos vocês estavam aqui. Vocês querem tornarem-se aventureiros? Souta olhou para eles e perguntou com um sorriso. Vocês podem entrar em qualquer vila ou cidade facilmente usando uma identidade de aventureiro. Não é tão ruim assim ter. Isso vai nos ajudar, por que não? Yujin respondeu a ele. Souta sorriu e então olhou para Alice e Lin. Que tal vocês duas? Vou me registrar também, e disse Lin. Tudo bem, se não me custar nada, disse Alice. Bom. Sigam-me.
Solta disse e ele se virou. Ele caminhou em direção à recepcionista e informou: quero registrar esses 3 como aventureiros. Ele então mostrou sua identidade de aventureiro para a recepcionista. A recepcionista olhou para ele e viu que Solta era um aventureiro rank C. Ela ficou surpresa no início, mas ela imediatamente recuperou seus sentidos. Por favor, espere um momento, senhor. A recepcionista disse em um tom educado e tirou 3 pedaços de papel da gaveta embaixo de sua mesa. Ela os colocou na frente deles e disse-lhes para preencherem as informações. Ela está agindo educadamente na frente de Solta, Lin sussurrou no ouvido de Lumilia. Nada é surpreendente sobre isso. Solta é um aventureiro de rank C e os aventureiros de rank C são respeitados neste campo de trabalho. Eles estão logo abaixo do rank B que podem caçar monstros de terceira evolução. Lumilia explicou a Lin. Você sabe muito sobre Solta, Mila, disse Lin. Bem, vou te dizer que sou um membro do grupo aventureiro dele. Fui deserdada pelo meu pai, então não tenho nenhuma renda, então decidi me tornar uma aventureira. Lumilia explicou pacientemente a Lin com um sorriso irônico. Ela se sentiu culpada por esconder isso de sua amiga. Sério? Que bom, Mila. Eu queria entrar no grupo aventureiro do Solta também. Lin disse com um sorriso brilhante. Ela já se imaginava entrando no grupo aventureiro de Solta. O que ela não sabia é que desde que Solta descobriu sua capacidade sensorial, ele já planejava treiná-la e recrutá-la para o seu grupo. Se ela soubesse que Solta valorizava, talvez ela não conseguisse dormir à noite por causa da agitação. Lin. Lin. Lin saiu de seus pensamentos quando ouviu alguém chamando seu nome. Ela olhou e viu que era Solta. Venha aqui, você precisa escrever suas informações aqui, disse Solta a ela. Oh, ok. Lin acenou com a cabeça e ela foi ao lado de Yujin e Alice. Solta olhou para eles que estavam anotando suas informações no papel. Ele então se virou para a recepcionista e perguntou: Você sabe o que está acontecendo nesta vila? Acabamos de chegar aqui ontem, então não temos nenhuma informação. Eu me senti estranho por não ver outras pessoas. Aquilo. Esta vila é assim, para começar. Todo mês algumas pessoas desapareciam. Ninguém sabia o motivo, mas há um boato de que algum monstro poderoso estava protegendo esta vila em troca de pessoas. A recepcionista explicou a ele. As pessoas que estão hospedadas aqui raramente saem de casa. Eles estão com medo de se tornarem o próximo sacrifício. Mas por que eles não deixaram esta aldeia? A recepcionista também explicou a Solta. Ela disse que era porque muitos monstros saíram da Floresta da Luz Noturna, esses monstros destruíram a outra aldeia vizinha, mas esta aldeia estava sob a proteção de alguma entidade desconhecida. O mestre da guilda investigou pessoalmente isso, mas não descobriu nada. Ele não encontrou nada útil em sua investigação. Entendo. Então é esse o caso, e Solta acenou com a cabeça e agradeceu a ela por dar as informações para ele. Lin, Alice e Yujin terminaram o que estavam fazendo. Eles entregaram seus papéis à recepcionista e esta começou a processar suas informações. Por favor, espere um momento. Vai demorar um pouco antes que a máquina gere sua ID. A recepcionista disse a eles em um tom educado. Ok, vamos esperar aqui. Solta acenou com a cabeça para ela. Ele então esfregou o queixo e processou a informação que acabou de receber em sua mente. De repente, a porta foi aberta e Brian entrou cheio de hematomas. Solta! Brian gritou com toda a força de seus pulmões. Solta virou a cabeça e olhou para Brian de cima a baixo. Por que você está assim? Eu. Ah, isso, e Brian olhou para baixo e viu que havia manchas de sangue em suas roupas. Minha equipe saiu para completar as tarefas. Lutamos contra várias equipes e conseguimos derrotá-las. Mas então, George percebeu que somos o alvo de todas as equipes.
Espere, e Souta ergueu a mão e impediu Brian de dizer qualquer coisa. Brian, pode nos dizer o que aconteceu? Explique-nos o que você está sentindo. Lynn, Lumilia, Eugene e Alice olharam para Brian com uma expressão séria. Eles não achavam que Brian atacaria as outras classes primeiro. Bem, se eles pensarem sobre sua personalidade, eles só poderiam dizer que estava dentro de suas expectativas. Brian adora lutar, um maníaco por batalhas. Então, quando eles receberam a tarefa de derrotar outras equipes, Brian deve ter pensado em ir para lá imediatamente e lutar contra outras equipes. Felizmente, George estava em seu grupo e impediu Brian de ir lá. Bem, esta manhã saímos para encontrar outras classes. Nós as encontramos e lutamos. Eu os derrotei, mas George percebeu que nossa equipe é o alvo de todas as equipes. Ele perguntou a uma das pessoas que derrotamos e encontramos que a tarefa deles era nos derrotar a classe de Mago 1B. Brian fez uma pausa e franziu as sobrancelhas. Ele tentou se lembrar do que George disse a ele antes de vir aqui. O que foi isso? Souta perguntou a ele. Espere, esqueci o que George me disse, e Brian disse. Então, ele exclamou, me lembrei. George não disse nada sobre isso. Foi Naio. Ah, como eu poderia me esquecer disso? Todos suspiraram para Brian. Eles já esperavam por isso. Brian, o que Naio disse? Souta perguntou enquanto massageava suas têmporas. Ela me disse para lhe contar que nossa classe se tornou o alvo de todo o primeiro ano. Os pontos de recompensa são altos. Brian disse a eles. Todos ficaram chocados ao ouvir suas palavras. A classe deles foi o alvo de todas as classes neste treinamento ao ar livre. Brian, isso é verdade? Lumilia perguntou com uma expressão surpresa. Foi isso que ela me disse, disse Brian com uma expressão inocente. Ah, se isso for verdade, então centenas de alunos vão nos atacar implacavelmente, disse Souta esfregando o queixo. Ele então olhou para Brian e perguntou, onde estão seus companheiros de equipe? Eles estão descansando em seus quartos, Brian respondeu a ele. Você pode dizer a ela que vou falar com ela mais tarde? Quero ouvir a história de seus companheiros de equipe. Souta disse a ele. Ok. Brian acenou com a cabeça e ele deixou a guilda. Souta olhou para seus companheiros de equipe e viu que eles estavam pensando no que ouviram agora. Ele olhou para Lumilia e perguntou, qual sua opinião sobre isso, Lumilia? Acho que o Instituto não daria a tarefa de derrotar uma única classe, mas quando penso no que aconteceu no teste especial. É possível. Lumilia disse a eles. No teste especial, a classe deles dominou a todos. Não, o certo era dizer que Souta era quem os dominava. Sua diferença em relação ao segundo lugar era muito grande. Também acho que não devemos nos preocupar com isso, Lumilia disse a eles. E por que isso? Souta perguntou a ele com um sorriso. Bem, a outra classe vai precisar adotar um novo estilo de vida, assim como Lynn. Vai levar alguns dias antes que ela se acostume a viver assim. Caçar monstros não é tão fácil assim. Lumilia olhou para a amiga. Mas recebemos treinamento do Instituto. Temos o poder de caçá-los, mas não estávamos acostumados a lutar contra monstros. Portanto, temos 3 ou 4 dias antes que eles nos ataquem. Boa. Souta acenou com a cabeça para ela. Ele ficou satisfeito com a explicação dela. Cada aluno só precisava se acostumar a caçar monstros. Adotar o hábito de caçar monstros de segunda evolução não será um problema para eles. Bargan, que observava a outra classe, sorriu. Ele abriu a boca e murmurou, eu me pergunto o que vocês farão. Meus alunos. Eu até usei minha autoridade para mudar a tarefa, então não me decepcionem. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português.
É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.